A queda do governo Dilma põe fim a 13 anos do PT no poder. Além da relação difícil com o Congresso, a Operação Lava Jato e a crise na Petrobras tiveram um papel fundamental no desfecho do impeachment. A maior empresa pública do país perdeu mais da metade de seu valor de mercado. O poupador que investiu suado dinheiro na petroleira viu quase tudo evaporar de uma hora para outra. Deveria ser uma alegria para o metalúrgico aposentado conferir todo mês o investimento feito com o dinheiro do FGTS. Deveria, mas não é. Dá uma sensação ruim, viu? Dá vontade de chorar. E aí você lembra como é que poderia estar isso hoje, né? Com o dinheiro do Fundo de Garantia, Ricardo comprou ações da Petrobras. Levado pelas promessas do governo, que incentivava os trabalhadores a investir na estatal. Na época eu poderia ter comprado até uma casa nova. Mas a decepção não demorou muito. Quando veio o primeiro extrato já caiu 88 mil reais. E aí começou a cair. Caiu, chegou de todo esse dinheiro aqui, chegou em 40 mil reais. E a frustração é ainda maior com quem comandou a Petrobras e o país nos últimos anos. Fizeram o que fizeram aí com o país, quebraram o país, né? Então, consequência ia vir de tudo quanto é lado. De toda a energia consumida no mundo, 35% vem do petróleo e de seus derivados. Então, por que as ações da maior empresa do país viraram pó e em tão pouco tempo? O empresário americano John Rockefeller, considerado o homem mais rico de todos os tempos, costumava repetir uma frase que ficou famosa por revelar a vantagem do investimento em petróleo. Ele dizia que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada e que o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Ou seja, investir em petróleo seria um negócio tão bom que daria lucro de qualquer jeito. Mas o governo Dilma conseguiu exatamente o oposto da célebre frase do multimilionário. Em 2011, no início do governo Dilma, a ação da Petrobras valia R$ 27,30. Hoje vale R$ 12. Mas chegou a valer menos de R$ 5 no auge do escândalo do Petrolão no ano passado. O valor de mercado da companhia brasileira caiu de 380 bilhões de reais para menos da metade, 170 bilhões de reais. Com isso, a Petrobras despencou no ranking das maiores empresas do mundo. A dívida em 2010, em torno de 100 bilhões de reais. Agora, no final de 2015, a dívida já estava em 540 bilhões de reais. A dívida multiplicou por 5, em 5 anos. Agora, o que é dramático é que a dívida multiplicou por 5, mas a receita permaneceu praticamente a mesma e a produção de petróleo também não cresceu nesses 5 anos. Então, a pergunta que se faz é para onde foi esse dinheiro todo? Um dos erros da agora ex-presidente foi segurar artificialmente o preço dos combustíveis. Essa política de controle de preços do governo tirou 160 bilhões de reais da Petrobras. O esquema de corrupção na empresa sugou outros 70 bilhões. Além disso, o governo petista entregou as principais diretorias para apadrinhados de políticos que superfaturavam preços e cobravam propina de fornecedores. 5 ex-funcionários foram presos. 4 confessaram os crimes e entregaram todo o esquema de desvios. O mais conhecido foi a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que resultou em prejuízo de quase 2 bilhões de reais. A aquisição foi assinada pela própria Dilma Rousseff em 2006, quando ela era presidente do Conselho de Administração da empresa. Os efeitos danosos da má administração ficam ainda mais evidentes quando se leva em conta que a derrocada da companhia começa justamente após a descoberta das reservas de petróleo do pré-sal. Era para ser uma espécie de poupança para as futuras gerações de brasileiros, mas se tornou um problema para a empresa
que hoje não tem dinheiro para investir na exploração do óleo a mais de 5.000 metros de profundidade. Logo após as descobertas no pré-sal, a Petrobras anunciou a construção de um centro de operações aqui em Santos. Seriam 3 prédios onde trabalhariam 6.000 pessoas. 7 anos depois, com a crise na empresa, só uma torre saiu do papel. O terreno de 25.000 metros quadrados é subutilizado. Custou 15 milhões de reais e hoje abriga apenas 1/4 dos funcionários previstos inicialmente. Hotéis que abriram as portas na vizinhança, esperando o movimento, estão às moscas, quase falidos. A Petrobras sempre foi uma empresa, né, orgulho dos brasileiros, né? Uma empresa de petróleo no Brasil, uma empresa brasileira, de regra geral, né? E o governo do PT conseguiu transformar o que era orgulho dos brasileiros para uma vergonha nacional, né? A nova diretoria da Petrobras informa que trabalha para aprimorar os mecanismos de gestão. A empresa criou uma diretoria de governança, risco e conformidade, além de implementar comissões internas de apuração. No mês passado, a Petrobras entrou como coautora na ação de improbidade administrativa ajuizada pela União, pedindo a condenação dos réus da Operação Lava Jato e o pagamento de indenização por danos morais causados à companhia.